Drivers, nós viemos aqui na Jardine, em Porto Alegre, para conhecer o novo Equinox. Então a gente quer dar umas impressões para vocês, em primeira mão, primeira vez que a gente está vendo o carro também, sobre o que a gente achou desse lançamento, já que para ter o test drive dele aqui em Porto Alegre, vai demorar ainda algumas semanas, então a gente já quer se adiantar um pouquinho para vocês. Então pessoal, essa aqui é a primeira vez que eu estou dentro do carro, e a primeira impressão que se tem é que realmente ele não deixa a desejar em acabamento, porque a gente está vendo aqui, olha, vamos na parte já da frente aqui do painel, toda emborrachada, com materiais diferentes, com texturas diferentes, com costuras, então já é um acabamento mais estofado. E ele tem aquele estilo também americano, né, que tem a parte central aqui, o apoio de braço e a parte do câmbio elevada e grande, então deixa o carro bastante imponente. Outra coisa que é muito legal é que os bancos dele são de duas cores, né? Tem a lateral aqui em preto e a parte interna aqui, a parte central dele, de uma cor diferente também. Aqui a gente tem uma direção que já é conhecida da montadora, mesma direção aí praticamente, que é a do Cruze, com os mesmos comandos, bem parecido mesmo. Aqui a gente tem o sistema MyLink, também uma tela multimídia bem completa, com todas as funcionalidades que a gente já mostrou, inclusive no vídeo do Cruze LTZ2, ou seja, ele tem o sistema OnStar clássico da Chevrolet. Mas isso tudo e mais detalhes a gente vai falar na avaliação completa que a gente vai fazer desse carro. Esse vídeo aqui é para dar uma primeira impressão para vocês do que a gente achou do carro em relação a como era prometido que ele viria. Então, na parte central aqui, a gente tem esse câmbio, que é um câmbio automático novíssimo aí da montadora, de 9 marchas. Uma coisa que ele poderia ter, que ele não tem, é aqui a troca de marchas, né? Não ser por botões mais e menos, como por exemplo a Captiva, que era aqui e aqui, né? E aqui eles só passaram para cima, não tem aquele negócio de tu empurrar para frente e para trás. A direção dele a gente percebeu que não tem o pedal shift aqui atrás, porque é um carro que ele vai ter sim uma tocada esportiva, um 0 a 100 abaixo de 8 segundos, segundo a GM. Ele poderia aqui ter um pedal shift. Mas questão de dirigibilidade e esportividade do carro, a gente só vai saber realmente dirigindo ele. Agora, a promessa é muito grande, porque o motor dele é um 2.0 turbo de 262 cavalos, com 37 kg de torque. Então é o motor mais potente da categoria e com o maior torque também da categoria. A gente vai dar daqui a pouquinho para vocês um pequeno panorama geral desse aqui em relação aos concorrentes, inclusive a concorrentes mais caros, só para vocês terem uma ideia do quanto a gente está apostando nas vendas desse carro aqui. Ao abrir a porta, a gente vai ver duas coisas interessantes desse carro. A primeira é que ele tem memória para o banco do motorista, que é elétrico, tá? Então isso é coisa de carro premium realmente. Ele poderia ser vendido, na verdade, com versões diferentes, uma que tem banco elétrico, outra que não tem, mas não. Aqui é uma versão única que ela traz muita coisa mesmo. E olha que a gente está pensando bastante no que poderia ter e não poderia ter nesse carro, e até agora a gente está vendo tudo, já vamos explicar por quê. Outra coisa interessante na porta é aqui o botão para abrir o porta-malas. Então eu clico aqui e o porta-malas lá atrás começa a abrir automaticamente, assim como para fechar. Então é realmente muito legal esse sistema aqui, lembra bastante os SUVs americanos. E uma terceira coisa que merece ser ressaltada, quando a gente simplesmente olha para a porta e abre do carro, é que o sistema de som dele é da Bose. Então o carro não só está vindo com uma versão só, como ele também tem um sistema de som que deveria estar presente em mais carros dessa categoria. E outra coisa muito legal é que o teto dele, que vem em todas as versões também, ele não é um teto solar convencional, e sim um teto solar panorâmico. Então ele abre inteiro o teto, ele vai até a cabeça da pessoa que está na fileira de trás aqui. Então realmente o teto é muito grande, é um teto panorâmico que não se vê na maioria dos concorrentes, pelo menos. Tem só no Volvo XC60, por exemplo, que é um carro bem mais caro que esse aqui. Para tu sair desse aqui para um Volvo XC60, tem que desembolsar 86 mil reais. Então é uma diferença que é praticamente um hatch médio aí, legal, que tu incrementa no preço do carro. E claro, esse teto solar panorâmico, ele nos faz lembrar do Peugeot 3008, que é outro carro bem interessante, também na mesma faixa de preço, 140 mil, que nós vamos falar em outro vídeo. Então, como esse aqui é um carro família, a gente tem que analisar também o espaço interno dele. Aqui atrás, como eu já falei, o teto solar ele vem até aqui atrás. As luzes aqui, elas são já em LED, essas luzes aqui, né? Não são luzes amarelas, por exemplo, então já dá um requinte para o carro. E aqui os bancos, eles são facilmente rebatíveis. Então o carro ele fica com muito espaço mesmo, é um carro prático e que serve para a família inteira realmente. E além disso, aqui no porta-malas a gente tem aquele clássico botãozinho
para fechar ele que a gente encontra em carros de categorias superiores. Por exemplo, a gente pode citar até mesmo o Volvo XC60 na geração antiga, na versão Dynamic não tinha esse botão aí. Então realmente o carro está muito completo. E aqui outro detalhe interessante, AWD, ele é 4x4 já nessa versão de 150 mil. Normalmente um SUV que tem um motor turbo e seja até 150 mil, ele vai ser tração dianteira. E nesse caso aqui não, ele só vem com uma versão de tração traseira. Olhando ele esteticamente, ele tem sensores de estacionamento tanto traseiros quanto dianteiros em todas as versões. E se a gente fizer um olhar mais crítico sobre esse carro, na parte de estética, tanto traseira quanto lateral, quanto da frente, a gente pode observar alguns detalhes, como por exemplo, ele já vem com 2 canos de escape, um de cada lado aqui na traseira. Isso aí também é algo que nos lembra aqueles SUVs americanos que tem motor V6, motor grande e são bem imponentes. Então realmente isso aí dá um aspecto um pouco mais interessante para o carro. Aqui, nessa parte aqui, ele já tem essa parte aqui em preto piano, então já dá um requinte, dá aqui a sensação de que isso aqui é tudo uma seção só, já deixa o carro mais legal. A longarina dele, ela é toda cromada, já também passa um aspecto de carro premium. O que a gente está falando é que a gente esperava que por esse preço ele não viria com tantos detalhezinhos assim, como por exemplo essas partes cromadas, ou se a gente olhar aqui na lateral, a roda dele, que já é aro 19 em uma única versão, ou todo aqui o friso cromado das portas, bem como a possibilidade de tu abrir a porta simplesmente com o sensor de aproximação da chave. Aqui, como eu falei, o banco do motorista elétrico. E ele tentando buscar falhas do carro, a gente pode ver que nem aqui na frente ele deixa a desejar, porque ele tem não só os LEDs, como também o farol Full Xenon em todas as versões. Não tem uma versão dele que não tenha farol Xenon. Ainda falando aqui de alguns detalhes que a gente pode observar nesse carro. Ele vem com chave de presença, sempre a mesma chave do Cruze. Aqui a gente tem, atrás do câmbio, os comandos do 4x4, ou seja, tração all-wheel drive e assistente de descida em rampas, que a gente vai mostrar isso um pouco melhor no teste que a gente vai fazer. O freio de mão dele também já é eletrônico, e aqui vocês podem ter um panorama geral de como é que ficou o painel desse carro. Agora vai ter gente que vai comentar, mas vocês só estão falando pontos positivos do carro e nem andaram nele ainda. Bom, nós vamos andar nesse carro aqui, já combinamos aqui com a Jardine para fazermos o teste completo desse carro aqui para o canal. Só que é o seguinte, a gente está embasando todos os pontos que a gente está dizendo. Tudo que a gente for até agora de ponto positivo do carro não é sempre óbvio que vai ter nos concorrentes. Como por exemplo, tá? Vamos fazer uma comparação bem básica de preço e motor com alguns concorrentes que o cara pode pensar sim, são concorrentes diretos ou indiretos desse carro aqui. Como por exemplo, o Q3 Ambiente. O Q3 Ambiente parte de 154.900, ou seja, é 4 mil e poucos a mais do que o preço oficial desse carro aqui. Esse carro oficialmente custa 149.990, mas o valor final dele vai variar de acordo com a concessionária e a região do país, porque tem o ágio. Então, por exemplo, esse carro aqui na Jardine custa 154.900. Em outro vídeo que a gente já viu, estava 159 mil. Então tem que sempre considerar que o valor oficial é 149.900, mas tem o ágio também, e isso acontece para todos os carros. Mas para efeito de comparação, vamos ao valor oficial, tá? Então, adicionando 4 mil reais, a gente pega um Q3. O Q3 tem um motor na versão ambiente, que é a que chega perto desse aqui, pelo menos em equipamentos. Ainda não tem tantos equipamentos quanto esse aqui, que ainda assim não vai ter tantos equipamentos quanto esse, como assistente de faixa, piloto automático adaptativo e todos esses itens aí que não estão nos concorrentes. O Q3 tem um motor 1.4 turbo de 150 cavalos. Esse aqui tem um motor 2.0 turbo de 262 cavalos e ainda custa menos do que o Q3. Aí vocês podem até dizer, bom, mas o 0 a 100 deles é parecido. Ainda assim esse aqui ganha. Esse aqui faz o 0 a 100 em 7.8 segundos, segundo a Chevrolet, e o Q3 em 8.9 segundos. E olha, a diferença entre eles em altas velocidades vai ser ainda maior, porque daí o motor maior vai começar a compensar. E ainda seguindo, se o consumidor optar por olhar uma X1, por exemplo, uma BMW X1, ele tem um motor 2.0 turbo de 192 cavalos e custa aproximadamente 184 mil reais, por uma versão também que essa aqui não vai dever em nada em relação a ela, e inclusive vão ter 0 a 100 muito parecidos. Esse aqui tem 37 kg de torque, um Q3 tem 25,5 kg de torque, um X1 tem 28,6 kg de torque. E se a gente for ousar ainda mais, se a gente for pegar um carro que é ainda mais caro, vamos pensar num Volvo XC60, que é a avaliação que vai entrar amanhã aqui no canal para vocês, tá?
O Volvo X60 começa em R$235 mil. É uma diferença de 86 mil na versão de entrada, não é nem a versão que nós testamos. E se a gente for pensar ficha técnica, o que cada um tem? Esse aqui, 2.0 turbo, 262 CVs de potência. O Volvo 2.0 turbo, 254 cavalos de potência. Então eles estão ali, um com o outro, tá? Com uma diferença absurda de preço. Ele pode ser, claro, não é uma marca premium, é da Chevrolet, o outro é Volvo, se vende como sueco e tudo mais, mas o ponto que a gente quer chegar, comparando esse carro com carros até um pouco mais caros, é que na situação que está o país hoje, tem que compensar muito para tu pegar um carro mais caro. Ou seja, o que a gente quer dizer, esse carro aqui é 150 mil, ele satisfaz muito o consumidor que está buscando um SUV para a família, porque ele não deixa a desejar na questão de aspecto premium, porque ele tem o teto solar panorâmico, ele tem o xenon, ele tem uma roda grande, ele é um carro imponente, ele tem um sistema de som legal, ele tem o acabamento que é realmente interessante, e daí a gente pode pensar até, não, mas a mecânica do outro é muito melhor que esse. Não, esse aqui tem um câmbio de 9 marchas, é um motor completamente novo. Então realmente a gente está achando, o resumo de tudo isso aí, antes mesmo de testar o carro, é que a proposta aqui está realmente muito agressiva. Porque quando a gente bota na ponta do lápis o que um tem e o que o outro tem, a tendência é só a gente pensar, bom, eu tenho 200 mil, então eu vou comprar um carro lá de 150 e vou botar 50 no bolso, que eu estou mais que bem servido com um carro que tem tudo isso aqui de equipamentos. Resumo então para vocês, pessoal. A gente sabe que a gente falou muito bem desse carro, mas a gente quer primeiro comparar item por item com outros carros antes de testar ele. A gente só vai saber qual que é o veredicto final desse carro aqui depois que a gente fizer o teste. Mas até lá, ainda tem muito a se descobrir sobre esse carro e a gente vai passando a nossa opinião para vocês. Fiquem ligados, valeu!